A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa linda oportunidade rica, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, onde Ele tem um olhar muito mais que 360 graus, onde Ele tem o controle de todas as coisas, onde está vindo tudo e tudo que está acontecendo no planeta, porque Ele vê do alto do trono. Quando nós estamos nas nossas aflições, diz a palavra do Senhor, que Ele viu quando nós estávamos no quarto orando. Deus está contemplando nações que estão chorando e Ele está vendo este choro. Aleluias. E aqueles que foram afligidos com, aleluias, com guerras, afligidos com facções de extremistas nas nações, aonde o Senhor nosso Deus, Ele diz, eu estou vendo tudo. Nada passa no clive do eterno. Poderoso Deus e eterno Pai. Nós começamos a oportunidade falando, Senhor, e colocando no coração do povo teu, o povo que tem em ti, Senhor, temor, para que o Senhor possa acalentar corações de nações que choram e aquelas nações de pessoas que perderam suas vidas porque tinha a vida em Cristo Jesus. Eu não sei que cada uma delas, como eram os seus comportamentos. Eu não sei, só sei que elas estavam debaixo do nome de Jesus, crendo que o Senhor existe. Mas eu não sei, Senhor, com fidelidade, o que ocorre em cada uma dessas vidas. Mas o Senhor está com sua mão forte sobre aquele lugar para guardar aqueles que o Senhor disse que foi à frente e guardou os seus. Que o Senhor guardou, o Senhor colocou suas mãos, que o Senhor permitiu, essas se foram. Aleluias, mas as famílias que ficaram e sobreviveram, Senhor, porque foi o Senhor que botou a sua mão, elas choram. E só o Senhor pode consolá-las. Então, neste momento, Senhor, todo o seu povo aqui pede, aleluias, e leva o nosso coração contrito, que se ele chora, nós também choramos. Se eles riem, nós também rimos com ele, porque foi assim que o Senhor nos ensinou, que leva o coração de Cristo Jesus para as vidas das sobreviventes, dos ataques dos extremistas sobre aquele nação, aquele lugar. O Senhor, quando tinha pedido isso, e já tinha acontecido alguns dias no final de semana. Amém, irmãos? Deus pediu que nós oremos pelos irmãos que choram. Nós ficamos à parte da dor do irmão. É nesse momento que entendemos que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Para que possa fazer com o outro que gostaríamos que fizesse conosco. Para que nós agimos como nós gostaríamos que o outro agisse com a gente, com integridade, com carinho, com mansitude. Deus já está falando. E entendendo que o Senhor Deus é todo-poderoso. Amém? Deus não me respondeu, não sei se a palavra chega a ser até prepotente. Deus não tem que nos responder. Às vezes nós temos que pegar a nossa língua, educá-la e buscar vocábulos para que possamos nos colocar. Mas como Deus, Ele adentra no mais profundos órgãos da gente, entende das nossas incapacidades, entende das nossas dificuldades. Então ele disse, eu estou entendendo, é por isso que o Espírito Santo leva inexprimivelmente a palavra na qual você não consegue balbuciar. Aleluias. Então Deus nos perdoa quando palavras às vezes acontecem. Mas temos que estar na vigília da atalaia todo o tempo. Deus disse, vigia, vigia e vigilância total na atalaia, porque o inimigo fica ao derredor bramindo para poder se ver se pega vidas para calcanhar o dedo dele. A gente vê isso no dia a dia diário. Se as pessoas pararem para ver os noticiários locais, eu não assisto há muito tempo, porque não tenho tempo, aleluias, glória a Deus, e porque dessas fontes não jorra água de beber. Deus disse, se aparte dessas fontes contaminadoras. Quando eu permito ver uma notícia, é porque eu permito ver uma notícia. Assim, quando começou a oração, que em alguns locais nós não sabemos o motivo, Deus tem a permissão desses homens cruéis ainda estar sobre a terra. Mas quando Deus botar a mão sobre, eita, não tem quem tire da mão de Deus.
E vocês todos, nós vamos ter notícia do que Deus faz. Não fica sem resposta. Aquele que fez zombaria e se divertiu com os homens de Deus sendo assassinados. Eles morreram como vermes. Comido de vermes. Ah, não queira saber como é que foi a morte daquele que tocou na vida de João. Ah, se tu soubesses. Glória a Deus, amém? Vamos para as espadas, pegar que ela tá flamejando. E Deus diz, olha, o poder é meu e eu que tenho a força. Glória a Deus. Vamos para o Salmo 93, para glorificar e dar exaltação a quem é o dono da coroa. Aleluias. Aleluias. Eita, Jesus é assim, tremendo. Vamos a partir do primeiro e depois a gente pula para os 21. Glória a Deus. Vai pegando. Deus, confirmações do Senhor. Deus me responde pelos números. Me confirma a direção. Aleluias. E o Senhor reina. Vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor. Ele armou-se de poder. E o mundo está firme e não se abalará. E o teu trono está firme desde as antiguidades. E tua existência desde a eternidade. As águas se levantarão, e o Senhor, as águas levantarão a voz. E as águas levantarão sem bramido, mais o poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Vamos para o 21. Eles planejam contra a vida dos justos e condena os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. Ele é o meu Deus, a minha rocha, o encontro que eu refugio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e o destruirá por causa dos seus pecados. E o Senhor, nosso Deus, os destruirá. Aleluia. Irmãos, a palavra quando vem para que eu possa entregar a voz, ela não é planejada de maneira humana, partindo de mim. E toda a palavra tem direcionamento, resposta, tem confirmação e tem bramar de Deus, quando Deus traz uma forma de ademoestar, sim, de repreender, mas também tem consolo, tem afago, tem refrigério e tem mão que levanta em direção ao projeto. Porque Deus, quando Jesus entra na sua casa, porque você abriu a porta para ele entrar, o fio de escarlate já está lá, porque tu creu. Esse fio de escarlate do sangue poderoso, Deus está dizendo aqui, o meu sangue, Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. E ele ainda disse mais, e o Senhor nosso Deus os destruirá. Não sei o contexto das vidas que perderam, foram mais de 200 pessoas em uma só etnia ali na Nigéria. E quando eu disse que Deus não falou para mim a resposta, porque às vezes a gente se ousa em perguntar por quê, é que nesse momento Deus, é que nem quando o profeta, aquela mulher chegou chorando para dizer que o seu filho estava morto. E naquele momento o Espírito de Deus não revelou no coração do profeta o que estava acontecendo. Perguntou, como está a senhora? Estou bem. Aleluias. Por quê? Porque quando teve promessa, era para que ela ficasse bem. E o filho dela foi entregue, ela estava bem quando ele recebeu. Então, se é promessa, aquela promessa não se acaba. Então, se está bem, eu vim aqui para quem lançou a palavra de que eu recebi a minha promessa, o meu milagre. Deus já está falando. Deus vai atuar sobre vidas e tudo tem a finalidade do Senhor. Ele diz que permite com a mão dele forte, mas ele segura. E tudo isso vai acordar muitas nações e para o povo de Deus também acordar. Acordar para orar, para interceder. Quando não chegou o dia de Pedro, Pedro não era a morte de Pedro. E Pedro, quando chegou o dia da morte dele, Jesus purinho falou para ele o dia e a hora. Foi quando ele estava terminando essas epístolas que nós paramos, aleluias, de Pedro. Tinha um povo de Deus orando. Lá no cenáculo, lá na casa do João Marcos, da mãe do João Marcos, aleluias. E aquele povo orava.
e as correntes se quebrava e a cadeia abria e Pedro saiu. Aleluias. Então tem situações que por falta de oração Deus está falando. Não sei se essa é a resposta do Senhor. Mas tem outras que foi por causa do chamado do Senhor, como aconteceu com Paulo, que ele perseguiu e matou muitos cristãos. Porque tinha um chamado para a vida dele. Eu não sei o que está acontecendo naquela tribo, naquela etnia, que Deus tem chamado poderoso ali dentro. E vai fazer se cumprir a palavra do Senhor sobre aquela nação que confessa o nome de Jesus, que é o fio de escarlate. Deus, eu creio no que Deus disse. Se o fio de escarlate dele está preso na janela, ninguém entra, ninguém sai da sua casa, nem morto. Aleluias. E Deus trouxe 3 situações aqui para nós refletirmos. Porque ele não respondeu. Mas ele trouxe resposta falando de Pedro que falta oração. Ele falou que havia um propósito. Deus tem um propósito. Mesmo com a dor destes, tem um propósito. Porque meu nome vai ser maior. Porque minha mão é forte. E eu vou destruir aqueles que pegaram os meus justos. Eita Deus. Para Paulo não foi destruição. Para Paulo foi nascimento. Foi para crescer e viver. Mas ele entendeu que foi sofrido. Aleluias. Deus falou conosco e diz: acalma-te o coração. Mas é hora de crente entrar em oração. Há um tempo de oração que quebra cadeias, que abre jaulas, inclusive da sua casa, da sua família, da sua parentela. Porque Deus está contando que você se balance em ação para orar. Porque tem promessa na sua casa, tem quebra de maldição. Porque Deus responde o ministério para mim desta forma. De cadeias de herança familiar. E essas cadeias se rompem, se quebram quando vem o fio de escarlate, ele se torna luz para os nossos pés. Então eu deixo aqui. Porque o Senhor disse, não passa por clive dele nada. Aqui diz o Senhor que a soberania do Senhor é grande. Ele disse que pegou as águas como forma de mostrar como é o poder do Senhor. Se ele tem o poder sobre as águas e o firmamento, o poder dele sobrepõe toda a força, porque ninguém consegue entender, ninguém segura a força de uma água. Há lugares aqui no Brasil que foi tomado de água, e a água só cessou no dia que Jesus quis. Estava lá, perto do trono do Senhor, colado, reinando, porque foi ele que fez a terra. Aleluia, os anjos do Senhor estavam lá, junto quando criou Jesus antes deles. E ele disse, ele parou a água. Em outras nações, aqueles tufões de água, foi só com a mão e teve prova. Foi do alto. Ele parou ali, quando ele quis. Amém? Quando ele disse, os limites da água, quem dá sou eu. Quando eu disse que não destruiria mais a terra sobre essas águas, Deus cumpriu. Aleluias. E por isso ele bota a mão. E vai sobre as águas o que ele quiser. E diga hoje para a sua vida, eu vou estar na vigia da atalaia. Deus me chamou, eu também tenho que orar. Então hoje eu fiquei de posse que este louvor ele celebra a soberania de Deus Todo-Poderoso, porque este salmista em forma de louvor e cântico é para dizer que mesmo com as respostas de instabilidade que cada mundo, aleluia, tem com Deus, o Senhor diz que tem a mão sobre o controle e ele diz que destruirá esses homens perversos. E aqueles que estiver no meio, como Paulo, ele levantará sobre essa tribo para ficar mais forte do que era antes. Porque eu não sei do contexto individual ou salvação individual, mas por causa de um que estava dentro da casa, foram salvos. Perceba que neste lugar teve pessoas salvas. Aleluias. Queriam massacrar uma etnia, mas sobreviveu quem Deus quis. Aleluias. E Deus vai, e quanto aqueles dos justos, aleluias, se for do justo do Cristo, Deus vai dar a autoridade do Senhor sobre aquele lugar. Deus diz que é destruição, não é palavra minha não, é do Senhor. Mas o Senhor é a minha torre segura. Ele é a rocha do meu encontro.
para o meu refúgio. E por isso Deus deu refúgio. E para aqueles que são os criminosos, Deus diz que tem a destruição sobre eles. Aleluias, poderoso Deus, eterno Pai, a sua fidelidade, o seu testemunho que o Senhor é Deus e o Senhor é fiel, a sua fidelidade para dizer que o Senhor no seu reino é firmado só de poder das tuas mãos, para dizer que a firmeza do trono pertence ao Senhor do passado e do presente. Entrega o Senhor este dia em tuas mãos, soberana, toda a vida na terra, na qual o Senhor diz que não passa nenhum clivo dos seus olhos. Aleluias, e o Senhor declara, Senhor, mandando os anjos teus, como está no Salmo 91, para sustentar em nossas mãos, para não cairmos em nenhum tipo de pedra. E o Senhor diz que vai dar a força ao teu povo para calcanhar com o pé cobras e serpentes. Essas cobras pertencendo massacrada. Todo vil tentador que quer dizer que você não consegue, você não pode orar porque você é pecador, você pode orar, porque Deus disse que tem fio de escarlate na sua casa, ninguém entra, ninguém morre, ninguém sai morto. Aleluias. Amém? Graças a Deus por essa linda e rica oportunidade. Que a paz do seu Mestre Jesus e caia por terra toda idolatria, toda rebeldia de adoração, de procissão, que Deus diz não se pertence mais. Venha para um novo caminho. O meu lugar é à tua frente, que eu sou a luz deste mundo, e quem anda sobre esta luz não tropeça em pedra. Sai desse patamar, que eu te chamei para ir sobre águas, andar sobre ela e lhe dar direção. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor.